Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra mais uma vez. Olha nós aqui essa semana, terceira vez. Essa semana cumpri, hein? Cumpri, ainda tô com vontade de ter um vídeo extra, que eu tô com muita vontade de fazer aí a série logo de um livrinho que algumas pessoas me pediram, né? Não é que tá todo mundo falando, não, mas enfim. Aqui hoje nós temos Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro que tá aí há um século aproximadamente, ajudando pessoas a refletirem melhor sobre o seu relacionamento, sobre como lidar com as pessoas, sobre como falar com as pessoas, sobre como o peso, né, das conversas tem sobre as atitudes das outras pessoas. Né? Não é um livro que vai te ajudar a enganar ninguém. Se for esse seu intuito, você já pode fechar essa aba aqui e ir para o próximo. Mas se você quiser entender aí umas diquinhas sobre como você trazer ali uma argumentação que a pessoa vai ficar mais solícita a você e mais aberta àquilo que você tem o que dizer, inclusive de forma muito saudável, eu te sugiro ficar aqui. E se você gosta desse tipo de literatura, se você gosta do Dale Carnegie, já conhece o trabalho dele, se você estava querendo ler esse livro e não consegue tempo, né, e não gosta muito dos audiobooks que tem por aí, porque tem muitos, né? Mas, enfim, eu não sou a maior consumidora de audiobooks. Minha mãe então o gosto é de cada um, né? Mas se você queria ter acesso, né, a isso com um pouco mais de, vamos dizer, a tia lendo para você, a tia da escola. Se você gosta de livros de autoajuda, que eu chamo de autoajuda também. Eu dava um outro nome, mas agora eu não lembro o que eu dava outro nome, não. Eu falava sobre desenvolvimento pessoal, livro sobre desenvolvimento pessoal. Então, curte esse vídeo aqui para que ele chegue a outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, que estão aí querendo saber mais sobre isso. Agora, se você é que nem eu, um leitor eclético, que pega assim, é um piriguete literário, tal como eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal. Se inscreve, faz parte da nossa família. Aproveita os conteúdos que a gente tem já alguns livros já lidos completos, de diversas áreas, dos mais diversos tipos, e com certeza algum outro vai te agradar além desse. Enquanto isso, agora que você já se inscreveu, que você já deu o like, né, e, enfim, que você já vai comentar e já está com o dedinho pronto para comentar alguma parte, vamos sem mais delongas para a nossa leiturinha. Aqui na parte 8, no capítulo 8 dessa parte, né? Uma fórmula que vai fazer maravilhas por você. Então vem aí, hein? Uma coisa muito forte. Durante uma argumentação, nunca esqueça que os outros podem estar totalmente errados, mas não acham isso. Não os condene. Em vez disso, tente compreendê-los. Apenas pessoas sábias, tolerantes e excepcionais procuram esse caminho. Seja essa pessoa. Existe uma razão que leva o outro a pensar e agir de certo modo. Descubra o motivo e você entenderá os atos e talvez a personalidade dele. Ou seja, tente com toda honestidade se colocar no lugar da outra pessoa. Se você se perguntar como se sentiria, como reagiria do lugar do outro, poupará tempo e evitará se irritar à toa, pois quando nos interessamos pela causa, ficamos menos propensos a ter antipatia pelo efeito. Além do mais, fazendo isso, você desenvolverá suas habilidades em relacionamentos interpessoais. Em seu livro How to Turn People into Gold, gostou do meu inglês? Eu fiz CCA. Não, mentira, não fiz não. Eu fiz cultura inglesa, mas eu gosto do meu inglês com sotaque indiano, dá licença. How to Turn People into Gold. Como transformar as pessoas em ouro, de Kenneth M. Goody, diz: pare um minuto para contrastar seu interesse agudo em seus próprios assuntos com sua preocupação mínima em relação a tudo mais. Perceba que o mundo inteiro também se sente exatamente desse modo. É o que eu costumo dizer, depois dos 40 anos eu aprendi isso. Aprenda mais cedo se você puder. Está todo mundo preocupado com o próprio umbigo. Ninguém liga para você ou para mim no estilo assim, eu não vou botar essa roupa para ir para academia não, porque todo mundo vai me julgar.
Ninguém está interessado em você, nem em mim. Tá todo mundo interessado no próprio umbigo. Então, tá todo mundo desse jeitinho, né? Com interesse agudo nos seus próprios assuntos e mínima preocupação a todo o resto. Ao fazer isso, assim como Lincoln e Roosevelt, você terá compreendido que a única fundação sólida para os relacionamentos interpessoais. Ou melhor, descobrirá que para ser bem-sucedido ao lidar com as pessoas, é preciso captar com empatia o ponto de vista do outro. Joan, a esposa de Sam Douglas, passava tempo demais trabalhando no jardim de sua casa em Hempstead, Nova York. Ou pelo menos era o que Sam achava. Ele contou que costumava zombar que todo o trabalho de John adubar, cuidar e aparar a grama era um desperdício de esforço e que, na verdade, o gramado não estava melhor do que quando haviam se mudado para lá 4 anos antes. Esse marido podia ser cancelado hoje na internet, né? Mas tá tudo bem. Qual era a reação de John às críticas? Exatamente o que você pensa. Havia uma briga e o dia se arruinava. Isso foi assim até que Sam começou a pensar no motivo para a esposa dedicar tanto tempo àquele trabalho aparentemente inútil. Então lhe passou pela cabeça que talvez ela não se importasse em produzir um gramado digno de prêmios, que talvez o trabalho braçal fosse relaxante e agradável para ela. Talvez não fosse sobre o gramado, fosse sobre ela. Que tal, querido? Hein? Bom dia! Também, isso era óbvio pra gente aqui no começo, mas talvez para ele lá nessa época e há um século atrás não fosse. Também lhe ocorreu que John gostaria de um elogio genuíno a seu esforço em vez de escutar sua teimosia constante. Sam percebeu como vinha sendo tolo. Ei, palmas para Sam! E decidiu mudar. Certa noite surgiu a oportunidade. John disse que ia arrancar ervas daninhas e o convidou para lhe fazer companhia. No primeiro momento, ele recusou o convite, mas pensou melhor e percebeu que era a hora de compensar a sua insensibilidade anterior e foi ajudá-la. A mulher ficou encantada e juntos eles desfrutaram de uma hora de trabalho duro e conversas agradáveis. E Sam percebeu que tinha gostado de ajudar. Olha aí, olha só. Depois disso, ele passou a ir com ela cuidar do jardim e nunca deixava de elogiar John pelo trabalho maravilhoso que ela fazia para um pouco de grama brotar no concreto. Aquela tarde arrancando mato foi o começo de um relacionamento mais íntimo com a esposa, porque as pessoas acham que relacionamento íntimo é só sobre sexo, e o sexo nem é tão importante assim num relacionamento íntimo, amigo. É só corpo. É só fluido, biologia. Íntimo é o que está na alma, na mente. Que é coisa mais íntima do que aquilo que está tão lá dentro que você não consegue ver? Relacionamento íntimo não é sobre intercursos sexuais, galera. É sobre intercursos de alma, de mentes, entendeu? Isso que é. Além do reconhecimento saudável do que é necessário para fazer a grama crescer. O mais importante foi que Sam aprendeu a observar as coisas do ponto de vista dela. Palmas pro Sam de novo. Em seu livro, Getting Through to People. Getting through é comunicando-se. Comunicando-se com as pessoas. O Dr. Gerald S. Nirenberg comenta. Esse livro é um desafio para mim por causa dos nomes estrangeiros. Obtemos a cooperação na conversa quando demonstramos que as ideias e os sentimentos do outro são tão importantes quanto os nossos. Começamos a conversar oferecendo ao outro o senso de propósito ou de direção. Governar o que você diz de acordo com o que desejaria ouvir no papel do ouvinte e aceitar o ponto de vista do outro são ações que encorajam o ouvinte a ter uma mente aberta para suas ideias. Enxergar a situação sob o ângulo do outro também ajuda a diminuir a tensão quando os problemas pessoais se tornam insuportáveis. Eu sei que isso não é fácil, eu mesma não pratico isso com se eu for parar para pensar, eu não pratico isso assim com toda a grandeza que eu gostaria, não. Mas é um exercício bom para a gente fazer conscientemente, né?
Elizabeth de Nova Gales do Sul, Austrália, tinha atrasado 6 semanas o pagamento da prestação do seu carro. Numa sexta-feira, recebi um telefonema cruel do gerente que cuidava da minha conta, informando que se eu não arranjasse $120 até amanhã de segunda-feira, a empresa tomaria providências, relatou ela. Eu não tinha como levantar a quantia no fim de semana. Assim, quando recebi o telefonema segunda-feira de manhã bem cedo, já esperava o pior. Mas, em vez de ficar transtornada, analisei a situação do ponto de vista daquele homem. Pedi desculpas muito sinceras pelo enorme inconveniente, disse que devia ser a sua cliente mais problemática, pois não era a primeira vez que atrasava o pagamento. O tom de voz dele mudou e ele me garantiu que eu estava longe de ser uma de suas piores clientes. Em seguida, ele relatou vários exemplos de como às vezes os clientes eram grosseiros, mentiam e evitavam falar com ele. Eu o ouvi e o deixei desabafar. No fim, sem que eu sequer tivesse sugerido, ele disse que não tinha problema se eu não conseguisse pagar o valor cheio de imediato e pudesse pagar $20 até o fim do mês e depois completar a diferença. Amanhã, antes de pedir a alguém que compre seu produto ou contribua para a sua instituição de caridade preferida, por que não fazer uma pausa, fechar os olhos e tentar pensar na situação sob a perspectiva do outro? Pergunte a si mesmo que motivo ele tem para querer fazer isso. Claro que será um processo mais demorado, mas assim você evita fazer inimigos e garante um resultado melhor, com menos atrito e gasto de energia. Jian Dongnan, da Harvard Business School, disse: prefiro passar 2 horas caminhando pela calçada diante do escritório de uma pessoa antes de uma reunião profissional a entrar na sala dela sem uma ideia perfeitamente clara do que vou dizer e do que ela estaria propensa a dizer, de acordo com o conhecimento que tenho de seus interesses e suas motivações. É tão importante que vou repetir a frase em itálico para enfatizar. Prefiro passar 2 horas caminhando pela calçada diante do escritório de uma pessoa antes de uma reunião profissional a entrar na sala dela sem uma ideia perfeitamente clara do que vou dizer e do que ela estaria propensa a dizer, de acordo com o conhecimento que tenho de seus interesses e suas motivações. Se este livro, se esta série de vídeos puder lhe proporcionar apenas um ensinamento, e eu concordo com Dale Carnegie do que a gente leu até agora, que seja o de pensar segundo o ponto de vista do outro, enxergar as coisas tanto pelo ângulo dele quanto pelo seu. Note, não é para você se anular perante o mundo. É para você ter as duas perspectivas. Esse ensinamento por si só pode catapultar a sua carreira, seu casamento, suas amizades, seu relacionamento com o seu grupo religioso, seu relacionamento familiar. Se todo mundo praticasse isso, o mundo já teria passado pela transição, já estaríamos num planeta de regeneração. Pense nisso. Princípio 8. Tente honestamente enxergar as coisas do ponto de vista do outro. Eu, depois dessa surrinha aí, eu vou me lembrar, tentar exercer essa semana aí um pouco mais. Sempre desafiador quando se trabalha com, no mínimo, 30 cabeças pensantes diferentes dentro de um ambiente. Trocando essas 30 a cada 1h40, nós vamos tentar, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui em cima tem a playlist, né, de todos os vídeos que já fizemos sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro que traz aí muitas coisas muito legais pra gente refletir, né? É isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia de coração. Essa semana eu não falhei, hein? Ó. Eu não falhei. Essa semana, quem acompanha todos os vídeos do canal, essa semana eu fiz os 3 livros que a gente está fazendo. Então, é isso. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua companhia. Cuide-se bem, fique bem, paz e luz. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!